Boa noite a todos os presentes e aqueles que nos assistem nas redes sociais. Estamos aqui reunidos para louvar e para agradecer, porque estamos aqui nesse momento. Obrigado, Senhor, por nos dar essa oportunidade de aprender e de seguir os teus ensinamentos. Nos ampare sempre, nos dando clareza, iluminando nossos passos para andar no caminho do bem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Hoje a explanação está a cargo do Carlos Alberto, trabalhador da casa, que vai falar sobre obras básicas de Kardec. Vamos vibrar positivamente por ele, para que possa nos transmitir o que preparou com tanto carinho. Boa noite a todos os presentes. Boa noite. Encarnados e desencarnados presentes aqui neste momento, aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Ao mesmo tempo, quando a gente fala para vocês aqui, é uma alegria imensa e uma forte emoção para falar sobre Allan Kardec, esse espírito de uma luz imensurável que codificou a doutrina e busca responder às questões da humanidade em seus 5 livros. Emoção porque a gente tem uma fé raciocinada. E esta fé que é importante para nós. Não é a fé cega. Olha, isso é assim. Ah, é? Então é. Não. A gente entende nessas 5 obras básicas o que ele nos quer dizer. Por que que nós estamos aqui? Por que que nós viemos para esse planeta? O que que nós temos que fazer aqui enquanto estamos aqui? E depois o além-túmulo, né? Quando a gente volta para o plano espiritual. Tudo isso Kardec nos fala e nos esclarece. É que nós temos que ter fé e buscar estudar. E quantas vezes que encontramos pessoas aí que dizem: ah, tu é espírita, será que lá na tua casa eles não fazem uma regressão? Gente, veja bem, regressão por quê? Nós já passamos, não volta mais o que nós fomos. E muitos espíritos como nós não gostariam, se pudessem ter acesso à verdadeira realidade do que fizemos em encarnações passadas. Ah, mas, Carlos, aí lá na casa me disseram que eu fui uma rainha, fui não sei o quê. Mas e se disserem para ti que tu foi daqueles, ó, com o Nero, com aqueles imperadores que fez assim para matar os cristãos, e que tu veio nessa e vai pagar de uma forma violenta? Tu vai esperar isso acontecer ou tu vai pegar uma corda? Então, gente, nós temos que viver a nossa atualidade, nós temos que fazer pelo nosso espírito o que vai nos acontecer, só a Deus cabe, e o compromisso que nós assumimos com Ele. E isso que Kardec fala nesses livros dele. O que nós fomos já passou, não vai voltar. Nós temos que resgatar isso. E é para isso que nós estamos aqui. Há pouco nós estávamos falando sobre isso aqui no nosso estudo do Evangelho, um pouco antes de vocês chegarem aqui. A gente vai recuperando aos poucos em encarnações. Porque a nossa tendência, por nós estarmos aqui já é uma tendência que nós já entendemos uma parte espiritual. Nós já estamos começando a entender, mas eu estou chegando hoje pela primeira vez nessa casa. Que bom, que maravilha que tu está aqui conosco.
É porque espiritualmente tu foste encaminhado para cá, através de uma palavra, de um encarnado ou influências espirituais, mas tu estás aqui. Que bom que tu estás aqui. Então nós estamos no caminho, certo? Então não precisamos buscar o que nós já fomos ou o que deixamos ser. Interessa para nós o que nós vamos ser e o que nós vamos conseguir resgatar nessa encarnação. Voltando para cá, então, através dos seus livros, a gente oferece um guia para compreender a vida, a morte e o nosso lugar no universo. Um pouquinho dele, né? Outros irmãos de doutrina já falaram nesse mês sobre Allan Kardec, mas talvez tenha pessoas que não ouviram falar um pouco da biografia dele. Eu vou falar rapidamente aqui, que o nome dele era Hippolyte Léon Denisard Rivail, com o pseudônimo de Allan Kardec, que nasceu em 3 de outubro de 1804 e desencarnou em 31 de março de 1869 em Paris, aos 64 anos. Pedagogo, professor, gramático, tradutor, linguista, filósofo e educador. Ele foi discípulo do reformador educacional Johann Heinrich Pestalozzi, um dos pioneiros na pesquisa científica sobre fenômenos paranormais, ou seja, mediunidade. Casou-se em 6 de fevereiro de 1832 com Amélie Gabrielle Boudet. Em obras póstumas, em um trecho, nos relata que teria sido contatado por um espírito familiar, né? E que supostamente teria passado a orientá-lo nos seus trabalhos, certo? E esse espírito, esse pseudônimo Allan Kardec, foi escolhido por esta entidade, que disse a ele que já tinha vivido em vidas passadas entre os druidas do povo celta, na região da Gália, que hoje é a França. Então, daí vem o pseudônimo de Allan Kardec. Certo? Por isso que nós sempre chamamos ele de Allan Kardec. Não é porque é difícil o nome dele, não. É porque ele recebeu isso através desse espírito, segundo ele já. Tá bom? Falando um pouco sobre as obras, os 5 livros, o Livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1857, esse texto é fundamental para conhecermos, estudar a doutrina espírita. Ele nos traz mais ou menos 1019 perguntas sobre diversos temas feitas. Essas perguntas foram feitas por Kardec aos espíritos, e eles, espíritos superiores, e que responderam as perguntas conforme ele ia fazendo. Então, essas perguntas, por isso que esse livro é interessante para a gente saber. Ah, mas eu queria ter um esclarecimento. Claro que primeiro nós podemos saber o que é a doutrina espírita. Mas, independente disso, esse livro dos Espíritos nos abre um leque de questões e de dúvidas que muitas pessoas que não conhecem o Espiritismo têm. E ali está a resposta. Porque Kardec fez exatamente isso com eles, quer saber tudo, não deixar passar nada. E para tudo eles deram uma resposta. Daí está o livro. Conhecer e entender inúmeras ações que nos acompanham diariamente. Contém princípios da doutrina espírita falando sobre imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens e as leis morais e da vida presente, futura e por vir da humanidade, segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores, com auxílio de diversos médiuns. O Livro dos Espíritos divide-se em 4 partes em sua estrutura didática. A primeira parte ele nos fala das causas primárias. Na segunda parte, sobre o mundo dos espíritos. Na terceira parte, das leis morais. E na quarta parte, das esperanças e das consolações. Então, sobre isso aqui, eu trouxe um pouco do livro. Vou continuar lendo um pouquinho aqui para mostrar para vocês Eu selecionei aqui um trechinho, só para a gente ter uma ideia aqui do Livro dos Espíritos. Então, assim, ó. Afeição dos espíritos por certas pessoas. Isso está no capítulo 9, né? Intervenção dos espíritos no mundo corporal. A pergunta 484, ela diz assim: os espíritos se afeiçoam de preferência por certas pessoas? A pergunta de Kardec. Ao que os espíritos respondem: os bons espíritos simpatizam com homens de bem e suscetíveis
de se melhorarem. Então, veja bem, os espíritos, eles simpatizam com o quê? Eles sabem a diferença, sabem quem é que tem tendência a melhorar. Assim como os espíritos inferiores, com os homens viciosos, os que possam vir a ser, desculpe. Daí sua afeição por causa da semelhança das sensações. Bem interessante isso, né? Sobre os espíritos. Depois o segundo livro é o livro dos médiuns, publicado pela primeira vez em janeiro de 1861, resume o ensino dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo espiritual, né? E desenvolvimento da mediunidade, que é importante para isso. A gente tem muitos médiuns, acho que cada um de nós tem uma mediunidade. Acho não, tem, só que alguns, nós vamos ver aqui alguns casos de mediunidades, nós vamos falar, e outros mais devagar. Mas não é porque eu sou médium, que eu estou vendo espíritos, que eu faço isso, que eu morro, porque eu curo, não é bem assim. É dado o sinal. Agora, a busca do teu conhecimento, do teu aperfeiçoamento, está contigo. O dom veio. Talvez a tua missão seja essa, na encarnação. Agora, quem cabe o aperfeiçoamento daquela mediunidade para usar a favor dos irmãos necessitados, é tu. Não tem outro. Agora vai depender da tua. E como é que é essa evolução? Como é que eu vou saber? Eu continuo praticando? Não. Eu vou me aproximar de uma casa espírita, eu vou estudar o Pentateuco Kardeciano, eu vou fazer, algumas casas oferecem curso para os médiuns, eu vou me preparar para poder atuar. Porque essa situação de mediunidade, muitas vezes, quando a pessoa não tem a preparação, não é só espíritos bons que vêm ali. Às vezes vêm os zombeteiros, os brincalhões, e que fazem tu dizer coisas para as pessoas que na realidade não vão acontecer. Por isso, da importância do estudo para a mediunidade. Está aí o livro. Então, então tá, tudo bem, ótimo. Nem todas as pessoas têm. Tem pessoas que têm visão. Aqui nós vamos ver vários casos, né? Por exemplo, deixa eu só continuar aqui para não me perder. Explicar depois, seu intermédio, os espíritos se manifestam entre os homens, quem tem esse dom. Vamos citar aqui alguns tipos de mediunidade mais comuns. Médiuns de efeitos físicos, médiuns sensitivos ou impressionáveis, médiuns audientes, médiuns videntes ou clarividentes, médiuns de cura, e muitos têm esse dom, mas tem que ter cuidado com esses médiuns. Médiuns, com todos, mas o médium de cura, ele tem que estar muito consciente do que ele vai fazer com as pessoas. Não existe nenhum livro de nenhuma religião no mundo que diga que Jesus, quando curou ou fez milagres, ele disse assim: olha, eu quero aquele teu porco lá, eu quero aquela vaca como pagamento, eu quero metade. Nunca. Jesus não pediu nada para ninguém, nunca. Ele fez porque ele veio com essa missão do amor e ofereceu o melhor dele para nós. E se nós temos esse dom da cura, então nós temos que buscar fazer ao nosso próximo, além do nosso estudo, nosso aperfeiçoamento nisso, temos que fazer o próximo sem nenhuma plaquinha. Aceito donativos. Jesus fez alguma vez isso em alguma caverna lá que ele pediu para alguém alguma coisa? Então, é isso que eu digo. Médiuns intuitivos, médiuns de manifestação, de materialização, né? Que a pessoa se materializa e o médium vê, e muitas vezes quem está ali não enxerga, não vê, como era o caso do Chico Xavier. Chico Xavier podia ter, e tinha esse dom e recebia, e ele falava, está aqui, assim, é outra história. Não é muito comum, mas tem também isso. Agora, tudo isso, Chico Xavier, eu estou falando aqui, era um espírito missioneiro. É outra, bem diferente da nossa situação. Mas tem médiuns normais que... Sim, tem.
Tem médios que vê a pessoa se materializar e tem médios que vê a pessoa em forma de luz. Uma luz mais clara, uma luz mais escura, rosa, amarela, cinza. Ele sabe o que está chegando ali, mas tem que buscar, estudar e manter aquela linha. Bom, o Evangelho segundo o Espiritismo, o terceiro livro, foi publicado em abril de 1864. É o livro espírita que aborda o ensino moral do Cristo, o comportamento, as questões religiosas do ser humano. O livro também aborda temas como a prece, a caridade, a fé, né? E o autor defende a ideia de que a fé deve ser uma base na inteligência, e não a fé cega, que nós falamos lá no início da nossa conversa hoje. O Evangelho segundo o Espiritismo se divide em 5 partes. Os atos ordinários da vida de Jesus, os milagres, as predicações, né? E as palavras que ensinam e serviriam de base aos dogmas e aos ensinamentos morais. Então, pessoal, esse Evangelho segundo o Espiritismo é o livro que nos fala do amor do Cristo por nós. E o que ele nos esclarece no Evangelho é maravilhoso. E tira muitas dúvidas, né? Que a gente às vezes, bom, mas como é? Se eu não estou vendo, como é que isso, sabe? Não precisa ver, isso bem acontece. Nós temos que ter fé. Aí, o que eu tenho aqui? Sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, não passei sobre o livro dos médiuns, não. Eu tenho aqui o seguinte, no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. Tem um trechinho aqui, que, ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, era o senador dos judeus, que foi à noite se encontrar com Jesus e lhe disse, mestre, sabemos que viesse da parte de Deus para nos instruir como um doutor. Por que ninguém poderia fazer os milagres que fazeis se Deus não estivesse com ele? E Jesus lhe respondeu, em verdade eu vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está aqui, ó. Reencarnação está aqui, ó. Só que naquele tempo Jesus falou em reencarnação e vocês vão ver o espanto de Nicodemos. Nicodemos lhe disse, como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer em uma segunda vez? Olha a cabeça do Nicodemos, né? Mas o Cristo colocou para ele, ó. E aí então, Jesus lhe respondeu, em verdade eu vos digo, se um homem não renascer da água ou do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. A carne, quando nós somos para o barro, né? Não. É aqui que ela vai ficar mesmo. Se decompõe, isso está cientificamente provado. Né? Mas o Espírito não. O Espírito prossegue. Né? Então, muitas vezes as pessoas nos olham assim, falando um pouquinho, né, sobre a nossa idade, a terceira idade, o pessoal fala, né? Ah, mas não sei o quê. Ah, mas tu já tá... Gente, é só... como é que foi? Alguém me disse isso? Nos dias dos... Acho que no dia dos idosos, alguma coisa assim, que eu falei num outro ambiente que tinha pessoas da terceira idade, que eu também faço parte. Ah, hoje é dia da carcaça. Ficaram assim comigo. Por quê? Porque é só carne, pessoal. Lá dentro tem um espírito cheio de vida. E essa luz não se apaga nunca. Então, se nós tivermos 100 anos e tivermos força para mexer as pernas e dançar, seja com o neto, com o bisneto, ou, enfim, se tu sair, tu vai te divertir dentro das tuas condições do teu corpo. Agora, esse teu espírito, nossa! Então, é só por fora. É só por fora. Isso não é falta de respeito. Todos nós sabemos que o nosso caminho vai indo, e daqui a pouco nós temos que desencarnar com a idade. Não é? Normalmente seria isso. Né? Fora os outros. Pode acontecer assim, fora disso. Então, por isso que eu digo, o espírito lá dentro nosso é uma luz tremenda. A gente jamais vai apagar. Deus não nos criou para, pum, acabou-se. Não.
Nós vamos reencarnar, como diz aqui Jesus a Nicodemos, várias vezes e vamos progredindo. Se nós assim o quisermos. Porque Deus é tão maravilhoso que Ele nos criou e disse assim, olha, eu vou te dar o livre-arbítrio. Ele não vai ficar com uma, se tu fizer de errado eu vou te castigar. Jamais. Senão você não seria Deus. Então Ele nos dá, tu que escolhe. O que tu quer fazer na tua vida? Não é? Então, se vós não não vos espanteis com o que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra de onde quer que ouvis a sua voz, mas não sabeis de onde ele vem e para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. A gente não sabe para onde a gente vai. A gente vai para algum lugar depois. E quem sabe fica na raticidade por algum tempo, vai ser preparado para voltar, a gente se prepara, né? Que a gente é mostrado tudo que a gente fez aqui, ó. Vai ter o retrospecto, e tu vai dizer, não, eu tenho que recuperar isso aí e volto. Há pouco nós estávamos falando até na reunião também sobre o sofrimento das pessoas, que vem, e o nosso querido Feijão estava dizendo, tem pessoas que sofrem, sofrimento, mas é assim, ó, o que nós temos que entender, e quando a gente lê os Pentateuco kardeciano, a gente vai entender, é que a gente está aqui para resgatar algumas coisas. Muitas vezes o sofrimento que a gente está passando hoje aqui, numa encarnação passada, nós fizemos alguma coisa muito pior, mas conseguimos aliviar, e hoje nós estamos sentindo aquela diferença por algum motivo. Nós estamos passando aquilo ali. E temos que ser resignados, nós temos que saber entender isso, que é muito difícil para nós. Eu sei que é. Eu sou uma pessoa igual, eu sou um espírito encarnado igual a vocês. Então, na hora da dor, a gente... Mas não adianta. Faz parte. Então, às vezes, tem que parar e pensar, vamos fazer oração, vamos elevar o pensamento, vamos pedir o apoio espiritual, e tudo isso vai se acalmando. Nada é definitivo. Tudo é passageiro. Então, isso nós falamos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Vou deixar aqui o livrinho, botar para cá. Tá bom. Então, o céu e o inferno. É da codificação de Allan Kardec, foi publicado em Paris em 1º de agosto de 1865. O objetivo de Kardec era naturalizar o domínio espiritual, fazendo dele um objeto de investigação racional e empírica, da identificação às leis naturais que regeriam as supostas relações entre os espíritos desencarnados e a humanidade encarnada. Então, isso era parte desse do inferno, céu e inferno. A obra compõe-se de duas partes. Na primeira, Kardec realiza um exame crítico, né, procurando apontar contradições filosóficas e inconsciências com o conhecimento científico superáveis, segundo ele, mediante o paradigma espírita de fé racionada, né? Uma fé raciocinada, desculpe. Nesta obra também, Allan Kardec nos mostra fatos como a morte das crianças, seres nascidos com deformações, acidentes coletivos, uma gama de problemas que só a imortalidade da alma e a reencarnação explicam satisfatoriamente. Pobre criança, mal nasceu, já desencarnou. Isso não é assim, porque as pessoas, porque os pais, aqueles que trouxeram ao mundo, é porque tinha que vir para cá e passar aquele momento e voltar. Mas nasceu com um problema assim, naquela encarnação teria que vir assim. O que será que fez? E pediu para vir assim. Então, as pessoas com quem nós caímos normalmente na convivência são espíritos familiares, que nós já viemos de outras encarnações. E eles estão ali para nos cuidar. Alguns mais, outros menos. Muitas vezes eles não aceitam, mas nós estamos ali porque nós precisamos deles com esse apoio. E esse é o momento
de toda a família viver aquele momento difícil e saber procurar entender por que daquela situação. E mais uma vez eu digo, está aqui o Pentateuco Kardeciano. Vamos ler, vamos prestar atenção. Não adianta buscar recursos aqui e acolá, e isso, e ficar bravo com aquilo, e desgostoso, e deprimido, e nada disso resolve. Isso aí não te traz nada de benefício. É difícil para nós? Sim, é. Eu não estou dizendo que é fácil, mas é que nós temos que nessa hora procurar pensar, procurar buscar recurso. Vem para a casa espírita, vem tomar um passe, vem fazer um atendimento fraterno, abre o teu coração. E aos poucos, aqui nós somos assistidos, aqui está cheio de espíritos. Eu não enxergo, mas está cheio de espíritos desencarnados. Espíritos que atuam nessa casa, que provavelmente deve ser um hospital aqui em cima. Então, eles estão aqui para nos ajudar. Agora, depende do nosso interesse, da nossa aceitação. Na segunda parte, constam dezenas de diálogos que foram sido estabelecidos entre Kardec e diversos espíritos, nos quais estes narram as impressões que trazem de além-túmulo, de como se deu o processo do desencarne para pessoas de diferentes tipos de caráter. Então, ele fez contatos espirituais, teve contatos espirituais com que isso proporciona ao leitor, primeiro, amplas condições para que possa compreender a lei da causa e efeito, em perfeito equilíbrio com as leis divinas. Assim constam dessa parte narrações de espíritos felizes, infelizes, espíritos em condições medianas, sofredores, suicidas, criminosos e espíritos endurecidos. Então, pessoal, esses espíritos suicidas é muito ruim isso. Leiam sobre isso, porque vocês vão ver que é bem ruim. A pessoa abandonar a sua vida terrena, que pediu para vir aqui, passar por aquilo, e achar que não tem forças para suportar e dar fim na sua própria vida. É muito triste. O Vale dos Suicidas não é nada bom. Não é nada bom mesmo. Então, é uma das piores coisas que o espírito encarnado pode fazer isso aí. Nós temos a nossa hora que nós devemos ir, e é nessa hora que nós vamos. Agora, se a gente, por conta própria, adiantar isso, o sofrimento depois é grande no desencarne. O céu e o inferno coloca ao alcance de todos os conhecimentos do mecanismo pelo qual se processa a justiça divina, em concordância com o princípio evangélico, concordância com o princípio evangélico. A cada um segundo as suas obras. A cada um segundo as suas obras. O que mais a gente pode falar um pouquinho sobre o céu e o inferno? Separei aqui também um trechinho que diz assim, no capítulo 8, os anjos. No item 14 diz assim, a humanidade não está limitada à Terra, ela ocupa imensuráveis mundos que circulam no espaço. Hoje nós estamos falando sobre isso também, Feijão, de tarde aqui, ó, e caiu bem aqui agora. Ó. Aqueles que desaparecem e povoará aqueles que se formarão. Deus tem criado para toda a eternidade e criará sem cessar. Feijão falou para detalhe para nós, está aqui. Deus continua criando sempre. Muito tempo antes, pois, de que a Terra existisse, por antiga que a suponhamos, teria havido em outros mundos, espíritos encarnados que percorreram as mesmas etapas que nós. Olha só. Espíritos mais recentes percorrendo nesse momento e que alcançaram o objetivo antes que tivéssemos saído das mãos do Criador. Entenderam? Antes de nós sermos espíritos
criados por Deus, já outros espíritos já viviam em planetas, aquilo é uma sequência. Deus não para de criar, está bem claro aqui. De toda a eternidade, houve, pois, anjos ou espíritos puros, mas a sua existência humanitária, se perdendo no infinito do passado, é para nós como se tivesse sempre sido anjos. Bem interessante isso, né? Então, isso é uma das passagens que está no céu e o inferno. E no último livro, que é a Gênesis, né? Publicado pela primeira vez em janeiro de 1868, esta obra nos faz compreender como tudo começou o mundo físico, né? E o nosso planeta. Quanto para o reino vegetal, animal e hominal. Em A Gênese, Kardec desenvolve o aspecto científico da doutrina, analisando a origem do planeta Terra, fugindo às interpretações misteriosas, às mágicas, sobre a criação do mundo e os fatos considerados miraculosos, né? E predicações evangélicas, dentre outros temas. Neles destacam-se os temas caráter da revelação espírita, a existência de Deus, a origem do bem e do mal e a destruição dos seres vivos uns pelos outros. Olha só, a destruição, esse livro lá de 1868, a destruição de um pelos outros. O que está acontecendo lá nas Europa agora? E já vem a hora. Não estão se matando lá? Seres, espíritos que nem tem nada a ver, estão morrendo lá. Isso foi falado em 1868, nós estamos em 2024 e ainda não se aprendeu isso aqui. Então, essa Terra, esse planeta vai mudar, mas muito espírito vai ser levado daqui. Com certeza. Então, para finalizar aqui, a Gênese, o livro da sabedoria. Em todas as épocas da humanidade, celebrariam-se as tradições provindas do mundo espiritual, que posteriormente foram transformadas em fontes vivas de inspiração, qual ocorre com os livros famosos. E também da Gênesis, eu tenho um trechinho aqui para concluir, que diz assim: a nova geração, isso aqui é do capítulo, botei um marcador em cima, do capítulo 28. A nova geração é o item 27. Os tempos são chegados, diz aqui, o item 27, os tempos. A nova geração. Para que os homens sejam felizes sobre a terra, é necessário que ela não seja povoada senão por bons espíritos. Olha aí o que eles estão dizendo aqui. Espíritos encarnados, aliás, encarnados e desencarnados que não queiram senão o bem. Então, vai melhorar o planeta. Tendo chegado esse tempo, uma grande imigração se cumprirá entre eles que a habitam, aqueles que fazem o mal pelo mal, e que o sentimento do bem não toca, não sendo mais dignos da terra, transformada dela serão excluídos, porque lhe traziam de novo a perturbação e a confusão, e seria um obstáculo ao progresso. Falamos hoje à tarde também nesse comentário aqui, o Feijão também fez esse comentário hoje à tarde no estudo que nós estamos fazendo aqui. Eles irão expiar o seu endurecimento uns no mundos inferiores. Não é que o espírito regrida, mas devido às atitudes dele nesse planeta não condizerem, como esses grandes estadistas, que embora sejam espíritos inteligentes, estão causando essa mortandade no país, eles vão para um planeta em que eles vão ter, com os conhecimentos deles, que não só evoluírem, como trazer também aqueles irmãos que estão lá evoluírem. Enquanto isso não acontece, não progride. Mas também ele não retrocede, ele estabiliza. Agora, ele tem que evoluir. Enquanto não evoluir, não tem mais. E é o que diz aqui, ó. Vejam bem. Isso ali em 1868. Nós estamos em 2024, nós estamos vendo isso acontecer agora. Eles irão espiar
e o seu endurecimento, uns dos mundos inferiores, e outros entre raças terrestres atrasadas, que serão o equivalente de mundos inferiores, onde levarão os seus conhecimentos adquiridos. Levarão os seus conhecimentos adquiridos, e terão por missão fazê-los avançar. Acabei de dizer isso agora. Está aqui na Gênesis. Serão substituídos por espíritos melhores que farão reinar entre eles a justiça, a paz e a fraternidade. Então, queridos irmãos, ainda só completando esse detalhezinho, para encerrando aqui a nossa exposição, nós estamos falando, aí eu pedi 1 minuto para o Feijão no final da nossa reunião aqui, e estava dizendo assim, se vocês olharem a televisão, programa que nem todo mundo assiste, mas de vez em quando a gente dá uma olhada, programa do Hulk, que tem aquelas crianças que são verdadeiros matemáticos, fazem aqueles cálculos com uma rapidez que nós não conseguimos, né? E outros mais que estão chegando, lidam com computadores, quem tem neto, bisneto, que com 2 anos já está ali no computador ou no celular, mexendo, sabe mais do que a gente, são os espíritos que estão chegando. Esses que estão aparecendo na televisão já estão mostrando, olha, nós estamos aqui. E a missão deles, né, tem o livre-arbítrio, mas a missão deles, eles vêm para melhorar o nosso planeta. Que vai deixar de ser um planeta de provas e expiações para a regeneração. Tá? Caminhando para isso. Então, para isso, o que tem que acontecer? Sai espíritos, desencarnam os espíritos que não estão no nível para prosseguir e trazem para cá espíritos do plano espiritual, que são essas crianças que estão aparecendo já, trazendo aquilo de encarnações passadas, a evolução deles. Então vai evoluir a medicina, vai evoluir tudo, a tecnologia, cada vez mais, né? É isso que está acontecendo e que está sendo mostrado. Mas a gente, quando a gente não conhece, isso é paranormal, olha só aquela criança, nossa, meu Deus, no meu tempo, no nosso tempo foi uma coisa. Agora hoje, por isso que a evolução do nosso planeta está acontecendo. Lenta, sim, mas ela está progredindo. Nossa geração vai pegar tudo isso? Não sei, acho que não. Mas a gente vai voltar em outra ocasião, quem sabe, num outro mundo bem melhor. Com certeza. Tá bom, meus queridos irmãos? Eu quero agradecer a atenção de vocês todos. E como sempre, quando eu termino a minha exposição doutrinária, eu faço uma musiquinha. Embora não seja um grande tocador de violão, mas... E essa musiquinha que eu vou fazer hoje é uma homenagem a Allan Kardec. E fala mais ou menos assim. Ela é meio rapidinha até. Ajuda com fé e amor, como ele fez tantas vezes. Segue o exemplo fraterno de Allan Kardec. Esta casa é um refúgio de fé, de paz e de luz. Obreiros e benfeitores, sob o manto de Jesus. Quando a dor te alcançar, esta casa te espera. Com Allan Kardec e todo o amor que há na terra. Recebas a orientação e a fluidoterapia para o repouso da noite, para o equilíbrio do dia. Nesta escola tu recebes a doutrina e o carinho. Leva este instrumento a todo irmão caminho. Quando a dor te alcançar, esta casa te espera. Com Allan Kardec e todo o amor que há na terra. Quando a dor te alcançar, esta casa te espera. Com Allan Kardec
e todo o amor que há na terra, e todo o amor que há na terra. Muito obrigado, uma boa noite a todos e um bom domingo. Obrigado, Carlos, por essa boa explanação que fizeste para nós hoje. Foi muito importante. Agora vamos fazer a nossa caridade, enviando nossas boas vibrações a todos os irmãos que estão passando por dificuldades, pelos que estão doentes nos hospitais ou em suas casas, por todos os irmãos que precisam de um auxílio, sejam eles encarnados ou desencarnados. Agora nos preparamos para o nosso passe coletivo. Fechamos os olhos e levamos nosso pensamento a Deus e vamos estar em sintonia com a espiritualidade bondosa, que está doando boas energias, emanando paz, harmonia e trazendo alívio para nossas dores. Com gratidão, oramos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Agradecemos a presença de todos. Convidamos para o próximo sábado, às 19 horas. Boa noite a todos e vamos com Deus. Uma boa semana a todos.